Olá, Dr. Fernando Freitas aqui. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao workshop Corpo Consciência, o conhecimento da fonte. Esta é uma série de 4 aulas onde você vai descobrir como ler de forma imediata os traumas de qualquer indivíduo, mesmo que esteja oculto da mente consciente dele. Você vai ver isso através da linguagem reveladora do corpo e dos padrões de funcionamento corporais. Mesmo que você não saiba nada sobre traço de caráter ou técnicas de leitura corporal, mesmo que você esteja no início da carreira ou já tenha mais experiência no mercado, independente da sua área de atuação e da sua vocação profissional. Esse é o trabalho mais completo e profundo da leitura corporal que eu criei e lapidei nos meus mais de 40 anos de atividade profissional. E isso já ajudou milhares de alunos a levarem os seus atendimentos para um outro nível e serem super cobiçados no mercado. São profissionais das mais diversas áreas, como terapeutas, coaches, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, advogados, empresários, educadores, etc. E o melhor de tudo, eles não precisaram passar anos ou décadas, como eu precisei, para decifrar o código dessa linguagem poderosa e reveladora da forma e das funções corporais. Como foi o caso desses profissionais aqui, que saíram do beco da desconfiança e hoje são muito mais seguros nos seus atendimentos. O curso Corpo Consciência, ele trouxe para mim muita consciência sobre o meu próprio corpo, sobre a minha identidade, sobre as minhas personalidades, digamos assim, né? Porque nós temos aí 5 traços de caráter muito importantes que estão se manifestando o tempo todo, através de comportamentos, pensamentos, enfim. E cada um de nós temos a nossa história, então cada um de nós vai ter uma forma de expressar diferente. Isso me fascinou, saber que o meu corpo registra toda a minha história de vida, saber que a minha mente mente, mas o meu corpo revela, e que através das características do corpo de uma pessoa, a gente consegue entender, consegue saber o que ela pensa, o que ela sente e como ela age. Eu quero dizer que eu sou outra pessoa, sou outra médica, não só outra pessoa, como outra profissional, depois de que eu fiz a minha formação do Corpo Consciência. Em realidade, eu fiz todas as formações do IBRAX, são todas maravilhosas e todas fizeram diferença na minha vida. Quando o paciente entra no meu consultório e senta na minha frente, né, eu já consigo ver algumas características e já imagino o que eu vou escutar dessa pessoa. E aí, quando eu escuto, isso se confirma. E eu acho que isso é incrível. É uma técnica, é um conhecimento, é uma forma de você poder potencializar o seu trabalho incrível. É um conhecimento que vale muito a pena. Esse curso chegou num momento que eu precisava me conhecer melhor, que eu precisava descobrir qual era a raiz dos meus problemas. E realmente, esse curso tem me ajudado nesse sentido, ampliou a minha consciência. Na questão pessoal, me ajudou a entender o que está por detrás do modo como eu ajo, e também eu comecei a ver quais são os recursos que tenho, e isso tem me ajudado no meu desenvolvimento como pessoa. E com o Corpo Consciência, eu consigo enxergar a minha paciente de uma forma muito mais ampla, muito mais profunda. E essa jornada é uma jornada que quero continuar trilhando por esse caminho, porque ampliou os meus horizontes e tem me ajudado. E eu quero não só ajudar a mim, como também a outras pessoas que também estão em busca de melhoras, de mudanças na vida. O curso é maravilhoso para você se compreender, se autocompreender e compreender melhor o seu cliente. E eu agradeço muito, Dr. Fernando, o senhor, por compartilhar todo esse conhecimento de uma forma clara, que todos podem compreender e podem também começar a trilhar por esse caminho, tanto mudando suas vidas como ajudando outros. Minha gratidão. Então eu queria dizer que eu sou muito grata por todo esse conhecimento que o Dr. Fernando divide e muito sucesso para toda a equipe e para nós também que estamos aí fazendo parte desse grupo. Isto é apenas a
ponta do iceberg dos depoimentos que eu recebo todos os dias. Após esse workshop, você terá a oportunidade de identificar com clareza e compreensão as informações valiosas que o corpo traz e que irão ajudá-lo nos seus relacionamentos, diagnósticos e tratamento. Ao descobrir os traumas ocultos da consciência do cliente, você saberá onde e como esses problemas surgiram. Com isso, você também descobrirá um meio para conduzir um tratamento eficaz e definitivo. Você sabe qual será o resultado de tudo isso? É simples, né? Você aumentará o seu poder de visão, a sua capacidade profissional e mais, a precisão nos atendimentos. Você terá acesso às informações ocultas da mente consciente e você irá direto ao ponto sem perder tempo. Você encontrará os caminhos de solução dos verdadeiros problemas e da forma mais rápida possível. Agora, imagine o sucesso do seu trabalho com essa técnica. Imagine a quantidade de clientes que irão te indicar de forma automática depois que você dominar a utilização dessa ferramenta. Imagine o tamanho da sua agenda de clientes e do retorno financeiro que você terá daqui para frente. E mais, imagine a satisfação de dizer com orgulho: agora sim, eu sei e posso ajudar de verdade os meus clientes. Imagine como você se sentirá com a habilidade de ver com clareza os problemas que nem mesmo o próprio cliente tem consciência. Imagine o valor agregado que isso te dará na sua atividade profissional. E eu ouso dizer que isto é incalculável. Nunca houve um momento tão propício como esse para se tornar um leitor do corpo e adicionar esse conhecimento ao seu método de trabalho. Observe, por exemplo, quantas pessoas passam por crises e conflitos pessoais, familiares e profissionais que pioraram muito neste período terrível da humanidade. As pessoas querem e precisam de caminhos mais rápidos e efetivos. Não tem tempo e nem dinheiro para gastar na espera de soluções. E sim, este boom pós-pandêmico abrirá lacunas valiosas no mercado. E a minha missão é que você pegue essa grande fatia desse bolo de oportunidades e se torne uma referência máxima na sua área. A potência dessa técnica é tão grande que hoje é possível encontrar muitos cursos semelhantes no mercado. Afinal, tudo que é bom é copiado, né? Mas você quer realmente saber a fonte desses conhecimentos e utilizá-los com todo o seu potencial? Você quer aprender com profundidade, compreender as bases científicas e descobrir a leitura dinâmica que vai muito além da visão superficial do corpo? Então prepare-se para dar um mergulho e se maravilhar com tantas informações e descobertas que abrirão a sua mente para um grande tesouro de sabedoria. E tudo isso tem base científica. Isto aqui é ciência pura. Esse é o conhecimento da fonte. Há mais de 30 anos eu mergulho especificamente no trabalho corporal e treino milhares de profissionais nessa área. Acredite, este workshop te dará as respostas para as perguntas mais enigmáticas que você já se fez sobre os comportamentos dos seus clientes e os seus também, né? Isso aqui é como se você ficasse, por exemplo, a vida inteira dentro de um quarto escuro e de repente você encontra o interruptor e acende essa luz. E com isso, você começa a enxergar tudo que está aqui no quarto. As imagens do quadro, a cor da poltrona, os detalhes da cômoda. Ou seja, você terá o superpoder de visão de raio-x. Você verá através do cliente, das fantasias e do mundo de ilusão que ele cria em muitas camadas. Você terá um centro inesgotável de informações das verdadeiras causas dos traumas e dos conflitos emocionais bem diante dos seus olhos. E sim, a linguagem do corpo está presente o tempo todo, mas você precisa se alfabetizar para compreender. E decifrar esses códigos dará a você recursos poderosos para se tornar um profissional muito acima da média. Agora, antes de compartilhar com você o poder desse conhecimento, há algo que você precisa saber.
Décadas atrás, eu estava longe de ser um leitor do corpo e ser um terapeuta de ponta. Na verdade, eu lutava para entender o que os meus clientes passavam, falavam e sentiam. Por mais que eu me esforçasse e até aplicasse muitas técnicas que eu desenvolvi, que eu criei e aprendi, eu percebia que os resultados estavam muito longe do esperado. Eu estava preso ao mundo verbal e superficial, e se isso não bastasse, eu entrava de gaiato nessas dinâmicas ocultas de manipulação, mentiras e historinhas dos meus próprios clientes. E para piorar, isso impactou todas as áreas da minha vida, sem exceção. Eu lembro como se fosse ontem da forma como eu atendia cada uma dessas pessoas. Sinceramente, era desesperador. Parecia um cego guiando outro cego. Quantas vezes eu não tinha a mínima noção do que estava acontecendo com o cliente e muito menos do que fazer com ele. Mas, como eu estava firme na missão de ajudar o máximo de pessoas, eu tomei a decisão de buscar muitas e muitas respostas. Eu decidi dar um basta nessa situação. E foi então que eu mergulhei de cabeça nesse assunto em busca de novas respostas, uma grande luz para enxergar melhor o que é que acontecia com as pessoas. E nessa jornada eu tive acesso ao conhecimento mais puro e profundo sobre as terapias, análise e leitura corporal. Ou seja, eu descobri e fiz as 3 principais formações internacionais de psicoterapia corporal neo-haitiana. Eu sou CBT em análise bioenergética, são 6 anos de formação, a biossíntese são mais 5 anos e a biodinâmica, que também foram mais 5 anos de formação. E nesta jornada, eu tive a oportunidade de ter como mentores as mentes mais brilhantes dessas áreas, como Alexander Loy, que é o criador da análise bioenergética, e os trainers internacionais Leonardo Carlino, Jim Miller, Gianmarco Guilherme, esses trainers internacionais que são referências máximas na análise bioenergética. E na biossíntese, David Boadella, que é o criador da biossíntese, e os trainers internacionais Rubens Kignel, Esther Frankel e Liane Zink. E na área da biodinâmica, a Gerda Boysen, que era criador da biodinâmica, e os meus trainers foram os Rubens Kignel, François Levin e Christiane Levin. Acredite, esta experiência foi valiosíssima e me trouxe a confiança de ser um verdadeiro terapeuta. E sabe por quê? Porque eu consegui unir o poder da linguagem corporal a várias outras abordagens poderosas, como a própria medicina psicossomática, a constelação sistêmica, a neurociência física quântica, a embriologia, epigenética e muitas outras áreas que eu estudo muito. Quando isso aconteceu, a minha cabeça fez assim, explodiu. Isso me fez desvendar a Matrix e virar a minha chave do mundo dos atendimentos. E quando essa ficha caiu, algo dentro de mim se transformou. As minhas velhas crenças e inseguranças simplesmente desapareceram. Foi como se tivesse nascido um mundo novo. Eu me senti mais preparado, confiante e determinado para me ajudar e ajudar as outras pessoas. E após aplicar isso na prática e com a experiência de mais de 30 anos, especificamente no trabalho corporal, eu tive a certeza que havia compilado o que há de melhor nesse campo de conhecimento. Agora, o que mais me impressionou é que os alunos que aplicaram esse método passaram a ter resultados bem mais rápidos do que eu imaginava, sem precisar passar por essa grande jornada nacional e internacional que eu precisei passar. Profissionais que saíram do zero conseguiram aprender, praticar e levar seus clientes para dinâmicas muito mais saudáveis que jamais imaginaram. E mais, vários desses alunos começaram a criar muitos cursos e levar esse conhecimento cada vez mais longe. Por isso, eu digo com todas as letras que isto pode se encaixar em qualquer método de trabalho, independente da sua área profissional. Você terá um salto quântico. Quando você dominar a linguagem corporal e os seus caminhos de expressão e usar isso a seu favor, será um divisor de águas na sua carreira. Pode ter certeza disso. Bom, mas vamos agora iniciar o processo de abertura da sua mente para este vasto campo de informações que o corpo pode te dar. Você está pronto para dar um mergulho comigo? Então, vamos dar o ponto de partida com o tema As 4 dimensões evolutivas do corpo.
E aí, as 4 fases de evolução do corpo. Nós vamos falar aqui de como eu cheguei aqui, como me relaciono com a vida e como será o meu futuro. E aí vem várias perguntas. O que a forma e as funções corporais revelam, Fernando? Bom, você vai ver o quê? A biografia, a história de vida dessa pessoa. Você vai ver os traumas, quando e como ocorreram lá na história de vida. Você vai saber quais são as causas desses traumas, as consequências na forma como o indivíduo sente, pensa e age. E com isso você vai poder fazer diagnóstico etiológico, ver a verdadeira causa. E com isso você vai saber como conduzir o tratamento. Você vai descobrir os verdadeiros traumas, você vai buscar a solução dos traumas e você vai fazer algo muito interessante. Você vai tirar o indivíduo do disfuncional, os traços de caráter ou as dinâmicas disfuncionais, para chegar nas funcionais, sair da dor para chegar ao prazer. E aí, vamos compreender como é que essa história é escrita no corpo? Vamos ler as informações que esse corpo nos transmite? Primeira coisa eu vou colocar aqui é a fórmula da realidade que eu desenvolvi, que é assim, fato vezes interpretação igual realidade. Fato é fato. A interpretação, que é a forma como você vê, que no fundo é sentir, pensar e agir em cima daquele fato, constrói a sua realidade. Só que não é a realidade, mas é a sua. E como isso acontece? Bom, você tem uma série de dinâmicas do passado que moldam você para ser quem você é hoje. Isso define o seu presente. O que aconteceu no passado define o seu presente. E a forma como você olha para a vida vai definir o quê? Como você caminhará para o futuro. E se você observar esse indivíduo, como ele percebe o mundo, você vai ter uma série de informações importantíssimas sobre como ele desenvolveu tudo isso, como é que ele chegou nesse jeito que ele é hoje. Então, a forma como esse indivíduo interpreta a si mesmo, ao mundo, as relações, isso são informações essenciais para você compreender como é que ele interpreta o mundo. Isso tem a ver com a história que ele teve lá atrás. A interpretação tem a ver com esse sentir, pensar e agir. O passado é como foi, o presente é como é. A questão é qual será o futuro. Porque se eu não soluciono os problemas do passado que eu carrego hoje, adivinha, meu futuro será reviver os traumas do passado. E tudo isso vai depender do quê? Do nível de consciência, de enxergar a realidade como ela realmente é. Comunicação. Então, o que você vê quando vai comunicar? Tem a comunicação coerente, eu sinto, penso, ajo, transmito, o outro entende o que eu estou falando. Mas a comunicação, muitas vezes, para dizer na grande maioria das vezes, ou quase 100%, é esse caos da segunda, né? Eu penso uma coisa, transmito outra e a pessoa entende outra coisa. Isso na verbal. Olha na não verbal, então. Porque o corpo, ele pode, por várias partes do corpo, transmitir muitas mensagens. E essas mensagens frequentemente são incoerentes, mas todas elas são verdadeiras. Tem alguma coisa acontecendo, porque cada pedaço, cada dinâmica, cada estrutura ou função corporal expressa alguma informação. E na vida prática acontece. O que acontece com essas pessoas que vivem sempre em conflito e vivem cada vez mais em conflitos? E se observar, vai ser conflito com o outro, mas se olhar no passado, vai ver que como criança, essas pessoas também viveram muitos conflitos na sua família de origem. Afinal, viver, se relacionar e viver nesse inferno, nessa maluquice, não é, né? Mas a maioria das pessoas acredita que sim. O que acontece aqui? Quando você tem um trauma no passado, esse trauma, ele racha, ele divide, ele arrebenta. Ele arrebenta com a sua mente, ele corta você na mente, ele corta o seu emocional, o seu coração, e o seu corpo também começa a ter um monte de cortes. Por isso, cada pedaço parece que não se integra um com o outro. E mais, a expressão facial, a máscara, muitas vezes fala uma coisa e esconde aquilo que é a realidade. Lembra da fórmula do Einstein? Energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado? É a mesma coisa aqui. Tem a energia, o seu corpo tem energia. Tem a massa, que é o seu corpo. E tem a velocidade da luz, que significa o quê? O movimento. Então, matéria em movimento igual a energia. Mas como é que constrói a matéria e como é que essa matéria se movimenta?
Você vai ver essa imagem que assim, é como ela foi moldada. Imagina, isso aqui está aqui e a história vai moldando. Você foi moldado lá nos seus antepassados, na sua infância, você se tornou o que você é, porque lá atrás teve um molde. E o que você vê? Energia, função e forma. Guarde bem essas três dinâmicas, energia, função e forma. Então a energia de vida está lá. Essa energia se manifesta nas relações entre as pessoas. E aí você vai ver, por exemplo, se teve uma situação traumática, como essa imagem que está aqui. Então quando você passa por uma situação traumática, você perpetua o trauma se você não encontrar solução. E como você perpetua? Por dois caminhos. Ou você é o ativo, fazendo e praticando o trauma, ou você é o passivo, entrando sempre em situações para que o mundo te castigue. Isto aqui é o que basicamente nós encontramos nas pessoas, repetição de processos. Mas o que pode acontecer é que essas pessoas também podem ir para um outro lado, desde que identifique o trauma e resolva, elas não participam mais dessa dinâmica doentia. E aí elas vão para uma dinâmica funcional. Mundo adulto, eu aprendo com a lição e faço coisas melhores, como as dinâmicas em verde que estão aqui. Então o que vai acontecer? Dentro de você é como essa imagem da justiça. Você tem uma balança onde a sua mente e o seu coração está aqui, os seus pensamentos, os seus sentimentos, e aqui a espada para a ação. O que é que você vai fazer? Dependendo daquilo que você sente e pensa, como você interpreta o mundo, isso vai determinar as suas atitudes. Como será que isso acontece dentro de você, hein? E aqui eu vou colocar as 4 fases de evolução. Eu dividi isso aqui em 4 fases. Então eu coloquei assim, as 4 fases têm a ver com o quê? O início da jornada, que são a essência do masculino e feminino, aquilo que veio dos nossos antepassados. Espermatozoide e óvulo trazem no seu DNA a história de vida de todos os seus antepassados. Está tudo ali, tá? Depois eu vou explicar melhor essa história. Aí vem, eles se encontram, espermatozoide e óvulo, aí forma um ovo. Esse ovo vai aonde? Vai lá para o mundo intrauterino, com a mãe. E esse ovo vai começar a crescer dentro desse meio. É como uma semente que está dentro de um terreno. Ela começa a crescer nesse ambiente do mundo intrauterino materno. A terceira etapa é quando nasce e como criança agora, essa criança está no meio familiar e será moldada pelas dinâmicas que acontecem na sua história familiar. Depois disso, uma quarta fase, é quando eu me torno adulto e aí é como eu, adulto, cuido da minha criança e estabeleço relacionamentos aqui fora. Agora sou eu que estou aqui e vou ver que tipo de campo eu vou oferecer para mim mesmo, para onde eu vou. Deu para entender essas 4 fases? Eu vou falar mais especificamente daqui a pouco. Na parte genética, então imagina a parte genética. Então você vai recebendo os genes dos seus antepassados. Nesses genes você vai ter uma série de informações. Por exemplo, vou fazer uma leitura corporal, é fácil entender e ver a origem corporal de muitas pessoas, a origem étnica. Então você vai ver pessoas com características asiáticas, se você tiver mais noção, você vai identificar. Aqui é japonês, aqui é coreano, aqui é chinês, aqui é vietnamita e assim por diante, porque são características interessantes que tem lá. Então você está entendendo o quê? A história de vida, não só dessa pessoa, mas as suas origens, a cultura, a forma como eles funcionam. Isso aqui já dá uma informação importante. Outra coisa, quando você vai ver a parte genética, você vai observar a construção desse corpo. Então, definirá como o meu corpo será. Eu vou ter fígado, baço, pulmões, assim por diante. Sim, eu vou ter musculatura, eu terei tudo isso. Agora, isso eu terei. Agora, como isso vai se construir, se formar, se vai ter mais ou menos energia, mais ou menos importância, isso vai depender do meio que está aqui fora. E eu vou mostrar para você uma ciência que chama epigenética, que eu venho trabalhando muito em relação a ela para ter uma compreensão melhor do ser humano. Quando lá atrás o cientista falava assim, o gene escreve a sua história, como se tivesse essa caneta para escrever. Eu vou escrever a história. Se está escrito no gene, aquilo está definitivo, está lá, então é o seu destino. Será que é? Hoje em dia se sabe que não.
Hoje em dia a coisa está mudando. Hoje em dia tem a dinâmica da epigenética. O que acontece na epigenética? Os cientistas descobriram que o gene está lá, é como essa caneta aqui, e ela vai escrever em você como você será, porque o gene determina a cor do meu olho, características corporais que vêm lá dos meus antepassados e assim por diante. É como essa caneta sem tampa. A questão que descobriu-se que hoje em dia tem uma coisa que chama expressão do gene, se o gene se expressa ou não. Ele pode existir, mas ele pode estar bloqueado. É como colocar a tampa na caneta. Pôs a tampa na caneta, a caneta está lá, mas ela não escreve porque tem uma tampa. O que é isso? Isso é um dos vários marcadores epigenéticos, tem outros, mas eu vou colocar só a ideia para você. Aqui é o CH3, é o radical metil. Então, uma molécula de carbono para 3 de hidrogênio que entra e bloqueia a expressão do gene. Então, aquele radical lá, ele entra em algum gene, ele gruda lá e bloqueia. Se esse gene é uma dinâmica saudável, então bloquear a dinâmica saudável favorece o indivíduo a adoecer. Se o gene é doentio, bloqueá-lo significa o quê? Que a expressão do gene doentio diminui e isso é melhor para o indivíduo. E eu vou te dar uma outra dinâmica. Esses marcadores epigenéticos são volúveis. Eles vão, eles aparecem, eles ficam, eles saem. Então eles têm a ver com aquilo que essa pessoa vive, no mundo interno, no mundo externo, como ela se relaciona com a vida. Os marcadores epigenéticos estão lá. Você recebe esses marcadores que vieram já dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós. Então, a história de vida que eles tiveram na conexão com o mundo aqui fora, você já recebe. Junto com a herança genética vem herança epigenética. É a história de vida deles. Para explicar melhor, imagina que isso aqui é um código aqui de gene. Então está tudo aqui esse monte de letras. Se bloquear alguns, por exemplo, apagar a luz, eles não funcionam, eu consigo ver o quê? Doentio, porque aqui o epigenético bloqueou dinâmicas saudáveis. Se bloquear outros, o que acontece? Fica saudável. E agora, hein? Gene é destino? Não. Como é que funcionam esses marcadores? Eles mudam a todo momento? Sim. Eu vou te dar uma outra dica. Esses marcadores epigenéticos seguem essas 4 fases que eu falei. Vem dos antepassados, vem no mundo intrauterino, da infância e como você trabalha no mundo adulto. Isso também você modifica, tá? A ciência hoje em dia está trazendo esse grande poder de transformação para você. E aí nós vemos aquilo que nós recebemos dos nossos antepassados, mas eu posso colocar essa imagem também de uma outra forma. Pode ser assim, eu nas minhas várias etapas de vida. Por quê? Todas essas etapas também são importantes. Tudo aquilo que eu passei, que eu trouxe dos meus antepassados, no mundo intrauterino, da minha infância, da minha juventude, me constroem como eu sou hoje. Então, tudo isso é uma história de vida que fica guardada dentro de você. Então, eu vou contar para você agora, dentro de uma outra ciência, que é embriologia, como é que o seu corpo é formado e como é que o mundo emocional, as dinâmicas moldam esse corpo, tá? Então, aqui, da essência masculina e feminina que vem espermatozoide e óvulo, juntou, vai formar um bebê. Como é que isso acontece? Eu vou mostrar para você como é isso aqui, através de 5 elementos interessantes. Um ovo, a amora, a bolha de sabão, o sanduíche e o sushi, tá? Se você entende desses elementos, você vai ver como é que o corpo é formado. A primeira coisa é quando o espermatozoide e o óvulo se juntam, ela forma o ovo, que é a essência dos dois em um. Você é a essência do seu pai e da sua mãe dentro de você. Tá aqui, ó. Uniu 50% de cada um. Tá ali, ó. Você representa esses dois. Então, isso é o ovo, que é a primeira grande célula. O espermatozoide e o óvulo juntam, formam o ovo. O que vai acontecer? Esse ovo, essa célula vai começar a se multiplicar. Então ela vai se multiplicar e formar um bloquinho de várias células, parecida com uma amora. Tanto é que o nome dessa etapa chama mórula, que quer dizer amora. Então a mórula é esse monte de bloquinhos de célula. Aí
vamos para uma outra etapa da embriologia, que é a bolha de sabão. Imagina que isso aqui formou uma bolha de sabão, e nessa bolha que você vê aqui, ó, é uma bolha, tem um líquido aqui dentro, não é ar, mas faz de conta que é uma bolha aqui, e tem um núcleo aqui embaixo que nós chamamos de embrioblasto. Esse bloquinho de células aqui é o que vai dar origem a você, ao seu corpo. E ao redor é o trofoblasto, que vai dar origem à placenta e o cordão umbilical, aquilo que vai alimentar o embrião. Aqui são as famosas células-tronco que você tanto tem ouvido falar do mundo científico. As células que podem se desenvolver em qualquer célula do corpo. É aqui a fonte das células-tronco, tá? E o que vai acontecer? Fez uma bolha de sabão, daqui a pouco vira duas bolhas de sabão. Olha lá, fica uma bolha em cima e uma bolha embaixo. Então imagina duas bolhas. Entre uma bolha e outra vai ter uma superfície plana, que é um disco. E aí, esse é o disco que formou uma bolha em cima e uma bolha embaixo. Esse é o disco. Mas aí vamos para a próxima etapa, que é do sanduíche. Imagine um sanduíche. Então, vou colocar aqui pão e pão, recheio no meio, tá? Pão e pão. Esse disco, imagina só o disco, é daqui do disco que vai formar o seu corpo. Tem duas camadas aqui iniciais. Endoderma e ectoderma. Formou as duas camadas. Ecto quer dizer fora, endo quer dizer dentro. Então aqui, se aqui é ecto, aqui é endo, então você sabe que isso aqui vai ser a parte de fora do corpo. Aqui será a parte de dentro, tá? Ecto e endo. Depois que forma essas duas camadas, começa a crescer uma outra camada no centro. Lembra do sanduíche? Pão, recheio, pão. O que é a camada do meio? Meso. Então você está vendo 3 camadas. Aqui é o que nós chamamos, em cima é o disco bidérmico, aqui é o disco tridérmico. Tem as 3 camadas e as 3 camadas vão dar origem a todas as estruturas corporais. Célula-tronco, depois divide em endoectimeso, 3 camadas, e dessa endoectimeso vai formar o quê? A organogênese, formar todos os órgãos. A embriogênese, formar o embrião. E o que vai acontecer aqui? Aqui, nessas 3 camadas, vai começar a ter uma força para dobrar esse sanduíche e fazer isso aqui, ó. Essa ponta vai unir a outra. Aqui é a hora do sushi. É como tem 3 camadas, então tem um tubo aqui fora, que é o ecto, tem o tubo do meio, que é o meso, e tem o tubo de dentro, que é endo. Então agora nós temos 3 tubos, um dentro do outro. E esses tubos são ecto, meso e endo. Agora deu para entender, ó. Aqui fora é ecto, tem o meio e lá dentro tem o endo, tá? Entendeu a embriologia através disso aqui? E aí você está vendo essa imagem exatamente o quê? Você está vendo as 3 camadas e você vê como esse embrião ele está começando a formar a placenta para receber do útero materno a energia para que ele cresça e desenvolva. O útero vai acolher e alimentar, tá? O futuro, o que vai acontecer? Desse desenvolvimento, ó, desses 3 tubos, surge o bebezinho. E aí você está vendo as 3 camadas que vão dar origem a essas dinâmicas corporais. Para entender melhor, ó, lembra da blástula, que é aquela onde tinha o embrioblasto? Depois vira a gástrula, com as 3 camadas dérmicas, o disco tridérmico, e aí vai formar as 3 estruturas importantes, que é do mundo ectodérmico, que o mundo ectodérmico tem a ver com o quê? Sistema nervoso, tem a ver com órgãos do sentido e o mundo do pensar. O endoderma começa na boca e termina no orifício lá embaixo, que é esse tubo endodérmico por onde entra a energia. Esse tubo endodérmico vai dar origem ao sistema digestivo e respiratório. E o mesoderma vai dar origem a quê? A sangue, músculos, ossos, estruturas de ação, como você vai usar a energia. E aqui nós temos as 3 grandes dimensões. Nós temos o ectodérmico, que é planejar, pensar, perceber o que está acontecendo. Endodérmico, que é o quê? Captar a energia, sistema digestivo e respiratório, pegar do mundo a energia que eu preciso. E o mesodérmico, que é usar a energia, mudar alguma coisa, fazer algo com tudo isso.
Ok? 3 grandes camadas, 3 dimensões do ser humano: sentir, pensar e agir. E aqui, de novo, só explicando melhor essa organogênese, o que dá origem a essas 3 camadas. Agora eu vou falar de algo muito interessante. Você acredita que o bebê dentro do útero, se você pegar esse ovo e colocar em diferentes úteros, vai sair sempre o mesmo bebê? Não. Se você pegar esse bebê, colocar no útero da mesma mãe em fases diferentes de vida dessa mãe, vai dar o mesmo bebê? Não. Geneticamente, talvez, mas só que o epigenético muda, né? Porque essa mãe nunca é a mesma. Será que essa mãe, no primeiro, segundo, terceiro filho, é a mesma mãe? Não. Então, esse mundo é diferente. E o que vai acontecer? Imagina um jardineiro. É como assim? O que eu vou podar e o que eu vou adubar. Então, existem 3 dinâmicas importantes, são os afetos intrauterinos. Os afetos, eles afetam o desenvolvimento das 3 camadas, tanto no corpo como na função. Então, é assim, dependendo do estímulo, daquilo que afeta cada uma dessas camadas, vai fazer com que desenvolva mais ou menos cada uma das 3 camadas. Em síntese, para resumir, esse ser que está aqui, ele será moldado, dependendo do que está acontecendo nesse jardim, como é que essa planta vai crescer. E desenvolver mais o sentir, pensar ou agir, mais ou menos, o que é que será alimentado. Então, Francis Motti criou essa dinâmica dos afetos intrauterinos e começou a estudar essa dinâmica de como o mundo interno, lá, uterino, afeta o desenvolvimento da criança. E nesses afetos tem 3 afetos. O umbilical, que vai mudar ou moldar o desenvolvimento do endodérmico, é o que vai trazer a energia. O cinético, afeto cinético, tem a ver com o mundo do agir, do mesoderma. E tem o afeto da pele fetal. E esse afeto tem a ver com a camada ectodérmica, as sinapses, a compreensão do mundo, a captação das informações. O que eu estou fazendo aqui? O mundo intrauterino vai moldar o seu jeito de sentir, pensar e agir através dos afetos intrauterinos. E esse bebê, ele vai receber tudo isso através de como? Como é que isso afeta, Fernando? É uma coisa, sei lá, esotérica? Não tem nada a ver com esoterismo, eu não tenho nada contra o esoterismo também. Aqui é o seguinte, como é que isso chega? Chega através de sangue, então a artéria uterina vai levar sangue para o bebê e o que vai conter o bebê e segurar aqui, o útero. Esse útero ele pode dar um acolhimento gostoso, ele pode ficar apertado, duro e frio e pode ficar completamente largado. Então são 3 tensões diferentes. Então, dependendo de como a criança vai sentindo isso, se é algo que acolhe, aperta, está solto, se a quantidade de nutrientes que chega lá aumenta ou diminui, e tudo isso aqui vai depender do estado emocional da mãe. Porque dependendo da dinâmica emocional da mãe, isso vai afetar algo que chama sistema nervoso autônomo. Neurociência, vamos lá, sistema nervoso autônomo. Simpático e parasimpático. Quando a mãe está numa dinâmica de prazer, o acolhimento está gostoso e o fluxo de energia está muito bom para a criança. Quando a mãe está muito tensa, por exemplo, nervosa, um monte de coisas para fazer, estresse, o útero contrai e fica frio, porque a quantidade de sangue vai para ela utilizar para resolver coisas aqui fora e diminui o fluxo para dentro do bebê. Então o bebê fica com menos energia, fica mais endurecido, com mais estresse e ele vai ter menos capacidade ou menos energia para se desenvolver. Por quê? Porque a mãe está gastando energia com dinâmicas aqui fora de estresse. Se a mãe está completamente largada, não está aí para nada, está depressiva, veja, esse útero então vira uma coisa esquisita. Deu para entender que através do tônus uterino e do fluxo sanguíneo, isso vai determinar e moldar essa criança, porque essa criança está aqui para se preparar para o mundo aqui fora. E quem dá um modelo do mundo aqui fora é o mundo interno da mãe.
Aqui esse corpo se constrói. Então, quando você nasce, não é uma tela em branco, como a psicanálise falava lá atrás, né? Hoje em dia não, mas lá atrás, não, nasce com uma tela em branco, depois que escreve. Não, aqui já está escrito muitas coisas. Qual é a característica desses seres? Então você vai ver no corpo o que aconteceu no mundo intrauterino. Então dá para ter noção do que aconteceu lá. Então você vai poder fazer uma leitura de endo, ecto e meso. Olha os corpos aqui. O ecto, ele é mais fino, ele é delgado, a energia dele é para cima. O meso é bem musculoso e o endo é mais arredondado, tem uma coisa mais energia. Vou mostrar uma outra imagem, ó. Então, quando você vê essas características, você está vendo o quê? História do mundo intrauterino. História do mundo intrauterino. O que afetou e o que moldou. Esse aqui é o primeiro molde que você vai ter aqui. Vamos dizer, primeiro não, né? Porque tem o genético e o epigenético, tá? Mas aqui é o segundo molde, vamos colocar, que vai definindo função e forma, tá? Então você pode ver várias nuances, é claro, se você, é como cores, né? Você tem 3 cores principais. Dessas 3 cores você vai ver um universo enorme de corpos que vão dar informações, que no fundo nunca existe uma dinâmica específica ali, só tem isso. Não, nós somos uma mistura dos 3. A questão é como esses 3 entraram em mim e me moldaram, tá? Você é mistura, eu também sou, mas você vai ver uma predominância de um ou 2 acontecendo, tanto no corpo como na forma como o indivíduo funciona, sentir, pensar e agir. E se você quiser saber mais sobre isso, eu aqui indico vários livros para você estudar. Aqui especificamente esse livro do David Boadella, que é da Biossíntese, meu querido mestre, que chama Correntes da Vida. Aqui você vai ver muitas dinâmicas dessas. E tem um outro livro interessante que eu também vou indicar e muito para você, que chama Anatomia Emocional, de Stanley Kellerman, que ele também fala de muitas dinâmicas do mundo intrauterino para você ter noção de como isso funciona, tá? Você vai ver, por exemplo, dentro do corpo, isso aqui são imagens do Stanley Kellerman, do Anatomia Emocional. Você vai ver várias forças agindo dentro, olha aqui, de uma estrutura. Então, forças que jogam para fora, forças que concentram, então forças que expandem, forças que contraem, e você vai ver a dinâmica dessas duas atuando ao mesmo tempo. Isso vai acontecer o tempo todo, dentro do mundo intrauterino e depois, quando nasce, também no mundo fora, extrauterino, porque continuam os afetos a acontecerem. Tem os afetos intrauterinos e agora tem os afetos extrauterinos. A criança nasce e vai se comunicar ou se conectar com o mundo aqui fora. E o que você vai ver? Lembra das 3 camadas? Ó, 3 camadas. De novo, essas imagens aqui são do Anatomia Emocional do Stanley Kellerman, tá? Você vai observar nessas 3 camadas o quanto elas têm de energia e como elas funcionam. Então, você entendendo isso, você vai ver também as várias divisões que existem, os vários esfíncteres, diafragmas, que são dinâmicas que existem dentro do corpo. Então você vai entender, entendendo a fusão corporal, você vai entendendo o que está acontecendo com essa energia. Se ela flui, se ela está parada, se ela fica guardada, se está faltando. Então esse fluxo energético é importante. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Imagina esse ser humano. Aí você vai ver aqui, nessa primeira aqui, um grande grau de concentração. Dá uma olhada, por exemplo, no coração aqui, ó. Estruturas muito densas. No meio, mais em equilíbrio, abaixo, algo mais flácido, como se tivesse sempre essas 3 nuances, né? Excesso, normo e falta, que no fundo é hiper, normo, hipo. Isso dentro do corpo a gente o tempo todo, hiper, normo, hipo, ok? E isso aqui é baseado num trabalho que eu desenvolvi, criei e levei lá no Congresso Internacional de Análise Bioenergética, que foi feito no Brasil, em Salvador, no Hotel Pestana, lá nos anos 2000, e lá eu apresentei um trabalho mostrando como as fases de evolução da criança têm a ver com o processo de mielinização, que tem um sentido crânio-caudal. Então aqui eu vou falar para você da infância de 3 fases, fase oral, anal e genital. Isso aqui vem lá da psicanálise, focando principalmente na dinâmica de construção. Freud ele vai esticando o genital, a fase genital para a parte da adolescência, mas eu vou utilizar aqui
a dinâmica que o Lowen coloca, e o Reich também, que é colocando essas 3 fases na evolução do indivíduo e na construção dele, que vai até 5, 7 anos de idade. Então a criança passa por 3 fases, oral, anal e genital. E isso tem a ver, essas fases, com o processo de mielinização, que vai dar o quê? Uma capacidade maior ou menor para a criança. Então a criança, quando nasce, ela não consegue nem segurar o pescoço. Aos 5 anos, ela já anda, conversa, interage. Então a capacidade de interação com o mundo é progressiva conforme ocorre a mielinização. No começo, a criança basicamente vai fazendo contato por aqui, daqui a pouco os braços começam a mexer, a mielinização está descendo da cabeça em direção ao final da coluna, daqui a pouco a criança sente, ela senta, ela gatinha, ela levanta, ela anda, ela fala, ela comunica, ela se expressa, ela pula, ela dança e assim vai indo. Esse processo de evolução neuropsicomotor e sócio também posso colocar, isso aqui faz com que a criança tenha interação e recursos diferentes a cada fase. Então, a cada fase de evolução tem necessidades, características e recursos específicos. Isso é a base do trabalho da análise do caráter do Reich. O que você vai ver é que a mielina é uma bainha de uma estrutura, parece uma gordura. Imagina um fio elétrico. O fio elétrico sem a capa. Sem a capa, a energia que passa por aqui, a informação, a eletricidade, vai vazando, não chega na ponta. Conforme você vai fazendo a bainha de mielina, que ela vai crescendo, essa informação vai chegando lá. Então é como assim, nessa construção dessa mielina, no sentido crânio-caudal, eu estou dando o quê? A possibilidade de funcionamento progressivo de várias estruturas. A última estrutura que vai chegar é a fase genital, que é essa aqui, e a fase genital tem a ver com os órgãos genitais, ok? E aqui você vai ver melhor agora as 3 fases de evolução. Fase oral. Na fase oral, é a fase onde a mãe e o bebê são uma coisa só, simbiose. Dentro do útero está dentro dela, nasceu, está grudado nela. Deveria ser a fase simbiose, tá? E aqui é nutrição, é receber energia, captar energia para começar a crescer e desenvolver. Na fase anal é a fase da individualidade, é quando a criança já começa, tem a minha mãe e tem o mundo aqui fora. Eu e a minha mãe somos diferentes, tem eu e tem a minha mãe. Isso é individualidade, sai da simbiose e começa a ter uma individualidade. É quando a criança começa a se movimentar. E ela começa a se afastar da mãe, explorar o mundo aqui fora. Então ela desgruda da mãe e começa a se conectar com o mundo fora da mãe. E a terceira fase é a fase genital. Na fase genital, onde tem identidade. Identidade na fase genital, agora ela enxerga. Tem meu pai e tem a minha mãe. São 2 pessoas diferentes. Minha mãe ama o meu pai. E ele é diferente dela, então eu posso ser diferente da minha mãe, posso ser diferente do meu pai, que eu posso ser amado. Isso é identidade. Isso aqui dá o quê? Eu existo, quem sou eu, identidade, e mostra um direcionamento para a vida. Nessa fase é para onde eu vou na vida. Então, na fase oral, você está vendo essas imagens que lembram essa dinâmica da fase oral. Na fase anal, quando a criança já começa a andar, a criança começa a se afastar da mãe e buscar coisas fora da mãe por si mesmo. E na fase genital é onde entra de uma forma maior o pai. Antes estava na fase pré-genital, que é relação forte entre filho e mãe. Quando chega na fase genital, onde entra a figura paterna, a criança começa a explorar e vê que tem outros adultos além da mãe. E cada um tem funções diferentes. Aqui vai entrar em contato com algo que chama função paterna. E onde esses pais vão ser modelos para conduzir os filhos para a vida. Os filhos vão olhar para os pais e ver como é que os pais caminham para a vida para ter modelo para isso. Na função paterna, a função materna é segurança, a função paterna é aventura. Então se joga, vai, aprende a pescar para não depender de peixe, segue para a vida, pula, se diverte, se relaciona, começa a ver o grande prazer de viver fora da família.
Nessa fase, então, a criança começa a se desenvolver com a segurança da família, olhando para o mundo lá fora. Então, aqui, uma das coisas fortes da função paterna é fazer o filho olhar para o futuro e saber para onde ele vai, para o mundo lá fora. Só vou dar uma dica, em função paterna e função materna não é pai e mãe, tá? Eu, adulto, sei fazer função paterna e materna. É função, não é gente, é função. Aí vem o Reich, que estudou o caráter, e aí coloca o quê? Definição de caráter. O que é caráter para Lowen? Então, caráter é assim, ó. De acordo com Reich, o caráter é composto das atitudes habituais de uma pessoa e seu padrão consistente de respostas para várias situações. No fundo é assim, ó, a palavra-chave é como essa pessoa funciona. Como ela funciona. O jeito dela funcionar, lembra de energia, função e forma? Então, o caráter, a gente vai ver na função. A função desse indivíduo, você vai ver, isso compõe os traços de caráter, tá? Nisso inclui atitudes e valores conscientes, estilo de comportamento, timidez, agressividade e assim por diante. E atitudes físicas, a postura, hábitos de manutenção e movimentação do corpo. O Reich, ele descreveu a análise do caráter primeiro nesse comportamento e nas dinâmicas. Depois ele foi associando que dava para ver que o corpo também revelava as dinâmicas de caráter. Então está vendo o quê? Na forma de sentir, de pensar e agir. Voltamos ao sentir, pensar e agir. Mas aqui os traços de caráter, eles aparecem na evolução do indivíduo. Então nós temos 3 fases e nós temos 5 traços de caráter básico. Dá para fazer uma mistura em todos eles. Isso aqui é só didático, hein? Não tem nenhum traço de caráter puro em ninguém, nem você nem em mim. Nós temos os 5, tá? Então o que vai acontecer? Tem o primeiro, que é o esquizoide, que é mundo intrauterino até uma semana depois do nascimento. Depois vem o oral. O oral é nesse período de amamentação, de cuidado da mãe, até a criança ter a capacidade de andar, geralmente em torno de 1 ano. O traço de caráter psicopata, que vai desse período de andar, quando já se manifesta esses movimentos, até quando começa o controle de esfíncter, controlar aquilo que sai de dentro de mim. O masoquista é desse período do controle de esfíncter até chegar a hora do mundo genital, que é em torno dos 3 anos de idade, onde a criança começa a compreender que existe pai, mãe, homem, mulher e sexualidade. Tá? E isso vai dar origem a um traço de caráter rígido. O Lowen, ele desenhou isso aqui. O Lowen é da análise bioenergética. Tem um livro bioenergético e o livro O Corpo em Terapia. São 2 livros básicos para você entender melhor a visão do Lowen. Então ele divide, basicamente, ele põe uma estrela para pegar esquematicamente. Então tem a cabeça, as mãos, né, os braços, as pernas, os pés e os genitais, como se fossem 6 grandes forças. E ele desenhou algo assim para mostrar como é que a energia acontece, os cortes, os bloqueios em cada traço de caráter. Tá? Então, no esquizoide, no indivíduo que tem um traço esquizoide, você vai ver o quê? Um conflito entre ele existir e preencher as necessidades dele. Então ele é um mundo intrauterino onde ele se sentiu rejeitado. A dinâmica, aquela gravidez não teve uma dinâmica tão saudável. Não era um bom momento para a mulher estar grávida. As dinâmicas internas da mãe em relação à gravidez não estavam tão boas assim. E aí tem um sentimento básico de rejeição. Ele usa energia, ele tem pouca energia e usa essa energia para sobreviver. A energia dele é central, é lá no núcleo, e ascendente. Esse ascendente não é além da cabeça, parece que eu estou vivendo fora do mundo, é interessante, é para cá, é me desconectar. Inclusive essa dinâmica de desconexão mente e corpo é muito forte aqui. Tem uma grande dificuldade de contato, porque contato com a vida dói. A vida lá atrás, contato com a realidade dói, então ele se fecha. O que vai acontecer? O corpo dele geralmente tem pouca energia, é estreito, é contraído e quebrado. Parece que não teve energia para dar um acabamento, ele está cheio de cortes. E você vai ver uma face geralmente inexpressiva, é comum ver uma expressão de medo congelado, mas ele tem uma característica importantíssima, excelente, como criativo. Ele é extremamente criativo, ele bola milhões de coisas. Quando você vai para o outro traço de caráter, que é o oral,
Eu fiz essa divisão entre 2 traços de caráter oral. Então eu coloquei assim, tem o excesso e tem a falta. Você está vendo os 2 corpos aqui. Excesso, parece que ele tem energia demais. Ele tem muita energia, mas dentro dele tem a falta. São 2 formas diferentes. Então eu resolvi dividir em 2 entre o excesso e falta para ficar mais didático e mais claro, porque isso dava muita confusão. Mas o oral é aquele que faltou o alimento da alma. Tem alimento do corpo e alimento da alma. Alimento da alma é contato, carinho, afeto, atenção, presença, eu olhar e eu preencho as suas necessidades. Aqui é o alimento da alma. E tem o alimento do corpo, que é o leite em si. Mas o que acontece é, aqui esse cuidado, essa visão, eu ver as suas necessidades nessa fase, que é o primeiro ano de vida, em torno disso, não foram tão preenchidas assim. Então o que acontece? Tem um sentimento de abandono, tem uma carência afetiva impressionante, tem uma energia baixa, escorrida, porque não absorve, ou então se absorve aqui, dentro eu me sinto sempre vazio. Eu tenho excesso fora, mas dentro eu ainda estou vazio, tá? Tem uma dificuldade de ter limites, sempre quero mais. Nunca é o suficiente. A regra é nunca é o suficiente. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Tem uma dependência, porque o outro precisa cuidar de mim e me dar energia. Então eu dependo que o outro faça isso por mim. Então as dinâmicas de dependência na vida geralmente vêm de fase oral. Não importa que tipo, tá? Tá sempre querendo receber e nunca tem fim. Eu quero, quero, quero. As pernas não têm energia, são fracas. Fase oral, não tem perna. Então tá sempre ali, me carrega no colo, me pega, me leva, me puxa aqui, me dá isso, me dá aquilo, porque eu não consigo fazer sozinho, não tenho energia para agir, é muito baixa. A face e as extremidades, você vai ver com uma característica muito infantil, parece até de bebê, tanto mãos, pés e rosto. Isso no caráter puro que não existe, né, tá? Tem uma tendência de verborreia, fala muito, fala, com o objetivo de manter o outro grudado e prestando atenção, tipo, olha para mim, olha para mim. Você vai ver a dinâmica do corpo é essa aqui. Basicamente, você vai ver nos 2 corpos um afundado aqui, porque aqui o preenchimento da alma está vazio. Afunda, tem uma dor do vazio da alma. Então você vai ver sempre aqui nos traços de caráter oral, tanto por excesso como falta, uma certa depressão aqui, é como se isso aqui afundasse, esse vazio. E esse corpo ou não tem energia, ou tem muita energia acumulada, mas não para agir, é muito peso. Quando você vê obesos mórbidos, você vê muito essa característica. O maior fica só na cama, não consegue nem levantar. O corpo dele você vai ver no de falta, ele é longo, ele é vazio, a estrutura é fraca, já vai ter uma barriguinha aqui, ó, que aquilo vai consumindo. Só que assim, você põe e não absorve, ele não absorve. Esse é o vazio. O de falta você põe e ele absorve, só que absorve e não usa, ele só tem um grande acúmulo de energia, porque assim, vai faltar, porque ele sempre na falta, então ele tem uma reserva, mas não usa, então fica tudo na reserva. A característica dele, característica boa dele é assim, extremamente comunicador. Então a comunicação, a fala é algo que ele consegue fazer com uma qualidade impressionante. No psicopata você vai ver a independência versus a intimidade. O psicopata, ele no fundo, ele é quase uma variação do oral para mim, que assim, o que ele faz? As pernas dele não têm tanta força assim. Então, ele ainda não está bom para andar. O que acontece? No psicopata existe uma característica que é a negação do sentimento, ele para de sentir. Por quê? A hora que ele começa a se movimentar para o mundo, existe um bloqueio, uma barreira. Tipo, você não serve, você não é capaz, você não vai conseguir, lá fora é tudo ruim, lá fora não presta, que é algo assim, você não se afasta da mãe. Então, qualquer movimento que você fizer, você tem que fazer para me agradar. Então, assim, você vira um projeto. É como um bonequinho, agora pula, agora dança, agora toca piano, agora faz isso, agora faz aquilo. Então assim, os seus movimentos, bebê, vão seguir o que eu quero. E se não seguir o que eu quero, você não é meu filho. E aí a criança começa a ver que o movimento espontâneo faltou. Tem alguém que manda nos meus movimentos, porque se eu não fizer o que o outro espera, eu corro o risco de não ser amado. Isso dá uma dor profunda nessa pessoa. E o que vai acontecer? Ela descobre que tem 2 caminhos. Ou eu lá na frente manipulo o outro, ou eu sou manipulado pelo outro. Só que para isso eu tenho que cortar a minha capacidade de empatia, de comunicação, de compaixão. Porque ou eu mando ou eu obedeço. E aqui,
No traço e caráter psicopata, eu aprendi que se eu não mandar no outro, o outro manda em mim. Tem sempre esse medo. Aqui você vai ver dinâmicas e vários problemas com neurônio espelho, aí é outra parte de neurociência, mas não vou aprofundar essa dinâmica aqui. Então, o que acontece? Aqui, os meus movimentos são comandados por alguém de fora e eu tenho que me submeter. Isso quebra. E aí fica, ou eu comando, ou eu sou comandado. E aí eu brigo o tempo todo dentro desse traço de caráter para ninguém mandar em mim. Muito pelo contrário, eu que tenho que mandar no outro. Senão, o outro manda em mim. Esse é um jogo. E aí faz uma dinâmica interessante. Por quê? Porque eu não tenho perna para fazer nada. Eu ainda dependo. E o que eu faço? O oral fica choramingando porque quer que alguém cuide dele. O psicopata faz o contrário. Eu dou um jeito de você me dar tudo que eu quero e eu não dependo de você. É mentira, depende, né? Mas eu dou um jeito de você que precisa me dar. Eu vou te iludir, eu vou fazer milhões de dinâmicas para você me dar o que eu quero. Eu vou tirar de você o que eu quero. O que você tem é meu e eu vou pegar para mim, seja o que for. Dinheiro, alimento, poder, não interessa, eu vou pegar. Você existe para preencher o meu vazio. Você existe para fazer isso e você tem que fazer isso. E tem outra, como não tem sentimento, eu não tenho a mínima culpa em pisar e sugar do outro o que eu quero. E ainda eu dou um jeito do outro achar que está feliz e está bom, eu fiz por você. Ó, eu estou fazendo isso por você, você entendeu? Isso é típico traço de psicopata. Então ele tem a necessidade de controlar o outro, tá? O que você vai ver no psicopata é uma coisa muito louca, porque o corpo dele é um camaleão. Esse é um dos mais difíceis de fazer leitura corporal, porque ele faz o corpo dele crescer, esvaziar, murchar. Ele faz muitas dinâmicas. Você olha para ele, parece que é uma coisa. Ele sempre é assim, psicopata parece, mas não é. Parece, mas não é. Parece que é um profissional, mas não é. Parece que é um professor, mas não é. Parece que é alguém que está vendo o seu melhor, mas não é. Só parece. Mas é muito teatro, muitas luzes, para quê? Para você cair na armadilha. O psicopata tem essa tendência de fazer isso, tá? Aí ele tem 3 posturas básicas, que é o sedutor, o acusador, autoritário, né? Ou a vítima. Então, olha, eu tô aqui, eu sou a melhor coisa do mundo, você tem que me seguir. Se não fizer do jeito que eu quero, eu te arrebento, eu te processo, eu faço isso, olha, eu mando aqui, tá? Ou então, olha só o que fazem comigo, meu Deus, olha, eu dei tanta coisa e vocês estão fazendo isso. São 3 técnicas de manipulação. Então, está sempre numa dinâmica de falsidade. E toma cuidado. Geralmente ele está escondido atrás de outros caráteres. Parece oral, mas não é. Parece rígido, mas não é. Parece esquizoide, mas não é. Parece. Ele usa camadas de proteção. Esse é o mais difícil de fazer o diagnóstico. A qualidade dele é extremamente inspiradora. Esse põe fogo para as pessoas avançarem. Isso aqui, como liderança, é muito bom. Quando você pega no masoquista, vamos para outra etapa, é quando o controle de esfíncter, é controlar aquilo que sai de dentro da pessoa. É quando a criança começa a controlar o esfíncter. E nessa fase, assim, tudo que sai de você não presta. O que vem de dentro de você não presta. Não é só fezes e urina, que fede, sujo, você não consegue, olha só, não segurou, sujou tudo, que porco, que... tudo que você fala não presta, tudo que você fala é uma porcaria. Quer dizer, tudo que sai de dentro tem uma conotação negativa. Aqui a criança passa por uma dinâmica de muita humilhação. Aqui, ó, essa de ficar perto do outro e perder a liberdade, a proximidade e liberdade. Por quê? Tudo que eu faço não presta, é uma desqualificação constante. Então essa criança, tudo que fala é desqualificado, tudo que faz é desqualificado, tudo que põe para fora é desqualificado. E o tempo todo cobrando cada vez mais de coisas que não é capaz de fazer. Você tem que segurar as fezes, mas ainda não segura, o esfíncter não está no ponto, vai fazer. Olha que sujo, olha que porco, olha que porcaria. Essa criança ela começa a se conter, então ela vai criar uma camada muscular, porque ela já tem capacidade de ter energia nas pernas e no corpo, a musculatura está bem forte. Ele contrai com uma proteção, parece uma panela de pressão para suportar o trauma de fora. Então ele se fecha. Geralmente você vai ver o quê? Um corpo mais atarracado, pescoço curto, a pelve contraída para frente, porque não consegue controlar esfíncter, então contrai
os glúteos, aí você vai ver os pés se abrindo e formando um 10 para as 2 assim, ó, porque tá tudo contraído, ele não consegue fazer as coisas, ele tenta agradar o outro, ele tenta fazer de tudo para o outro gostar dele, mas o tempo todo parece que tudo é culpa dele, é humilhação e assim por diante. Você vai ver uma dinâmica que a gente fala assim, parece que está com os pés no barro, ele não anda, ele não tem graciosidade, qualquer movimento para fazer parece que gasta uma energia absurda, está cheio, a musculatura é densa, tem um músculo querendo ir, o outro não deixando ir, cheio de conflitos musculares, a couraça muscular dele é uma placa, é tudo assim, denso. A grande vantagem no masoquista, ele é o solidificador, ele consegue fazer coisas que os outros não conseguem. Para você estar na vida, você tem que ter características masoquistas, saber esperar um momento, saber esperar a fila, saber um momento de chegar a vacina, sabe, aguentar essa situação horrível. O masoquista aqui tira de letra isso, ele aguenta, ele consegue, tá? E aí vem o rígido, quando começa a ver, eu sou menino, eu sou menina, você tem isso, eu tenho, você não tem. Aí o foco é olhar, é coisa de menina, coisa de menina. O que é isso? É o papai e a mamãe, é menina, é menina. Porque começa a ver sensações genitais, e agora os genitais começam a ter sensações diferentes do dedinho, da bochecha, de outras coisas. São sensações diferentes, chamam demais a atenção. E a criança começa a entrar nesse lugar. E a grande dinâmica aqui é ver se os pais põem os filhos para se tornarem o príncipezinho da mamãe ou a princesinha do papai e entra num joguinho, eu, papai, fico mais grudadinho na filhinha do que com a minha esposa, ou a minha esposa grudadinha no filhinho assim com o marido. Aí começa um jogo onde a criança entra no lugar do cônjuge, do pai ou da mãe. E começa uma competição, você é melhor filho do que o seu pai, filha, você é melhor que a sua mãe, você é muito melhor para mim, você é a mulher ideal para mim. Aí começa um jogo de triangulação. Triangulação, são 3, 2 grudam, um fica excluído. É um jogo. E esse jogo cria um monte de problemas dentro dessa pessoa. Porque assim, eu preciso ter a liberdade, mas a questão é, para amar, ou eu amo meu pai, ou eu amo a minha mãe. E agora, eu sou do papai ou eu sou da mamãe? Para um é uma coisa, para outra é outra. Eu não consigo unir os dois. Isso cria uma divisão. E uma divisão interessante que, assim, de repente eu sou o homem ideal da minha mãe, só que a minha sexualidade não pode ficar com a minha mãe. Então, assim, dentro de casa fica o amor, fora de casa fica a sexualidade. Aí vem aquele famoso amor ou sexo. Deveria ser amor e sexo, né? Sexo é amor. Mas é amor ou sexo. Então, eu vou ter sempre uma dinâmica de triangulação. A pessoa que eu amo, eu perco a excitação. A excitação vem para a pessoa que está lá fora. Dentro é amor, fora excitação. Aí vem infidelidade, as traições variadas. E o que vai acontecer nesse indivíduo é assim, eu tenho um grande medo de amar. Porque quando eu amei a minha mãe, ela me traiu com o meu pai. Porque ela disse que me amava, mas ela deitava na cama com o meu pai. Esquisito, né? E aí essa paixão infantil é um sofrimento absurdo. Aí eu começo a sentir que é melhor eu parar de amar. E aí eu tenho que fazer de tudo para ser o melhor, para minha mãe gostar de mim. Eu tenho que competir com o meu pai para minha mãe gostar de mim. Ou, se eu sou mulher, eu vou competir com a minha mãe para o meu pai gostar mais de mim. Então os rígidos, que é esse traço de caráter, eles estão sempre competindo. Eles têm medo de ser traídos o tempo todo. Se eu amar, o outro vai me trair. Porque minha mãe diz que me ama, mas dorme com meu pai. Meu pai diz que me ama, mas dorme com outra mulher que é minha mãe. Então é um jogo de divisão. Cortou coração e sexualidade. O tempo todo eu quero provar que eu sou o melhor. O psicopata quer parecer que é, mas ele sempre dá um jeito dos outros fazerem para ele. Aqui não, eu faço, eu vou provar, eu sou o número 1, eu vou ganhar, eu vou fazer. Isso é rígido, típico de rígido, tá? Então o que vai acontecer? Tem sucesso, tem conquistas o tempo todo, o corpo é harmonioso, é sedutor, é lindo, é maravilhoso, são os corpos perfeitos. Só tem um problema, aqui dentro eu sou perfeito para o outro gostar de mim e me valorizar. Eu faço, o psicopata não faz, tem muita gente que confunde, porque o psicopata parece que é, lembra? Ele pode parecer que é rígido, mas não é. O psicopata parece que ele vai ganhar alguma coisa, não é nada. Ele comanda o outro. O rígido faz, o rígido atleta, o rígido vai ser o número 1, vai competir. Psicopata não, tá?
Ele tem uma energia enorme, uma grande sensualidade. O que acontece? Ele tem uma dificuldade de flexibilidade. Ele devia estar direcionado para a vida, levar essa carga para a vida, mas ele está preso na dinâmica dos pais. Então ele não consegue sair. A grande vantagem dele é que ele é um realizador, ele conquista, ele faz o melhor. A questão é que ele está sempre competindo, sempre tem um melhor que ele e tem que ser o melhor. Na sexualidade eu vou provar que eu sou a mulher ideal, ou eu sou o homem ideal, eu sou o perfeito. Você nunca vai ter um homem ou uma mulher como eu sou perfeito. Perfeição é uma coisa, parece que é foco aqui. E aqui na sexualidade, ele vai ser ou ela será aquele Deus, aquela deusa da sexualidade. Só tem um problema, não abre o coração, tá? São realizadores, conquistam, têm sucesso, sabem ganhar dinheiro, fazem de tudo. Esses ganham pelo mérito próprio. O psicopata, ele ganha dando um jeito de tirar do outro. Esse ganha porque ele merece, porque ele faz, ele compete, ele vai. O grande problema é que ele está sempre competindo, né? Então não tem fim, é um sufoco enorme. E ele está preso nessa dinâmica do coração. Parece que falta o prazer genuíno da vida porque o amor está quebrado. Bom, esses são os 5 traços de caráter que é moldando a infância. Então eu falei para você lá, primeira fase que foi o espermatozoide e óvulo, genética e epigenética. Na segunda fase, mundo intrauterino, evolução, endo, ecto e meso. Agora eu falei da infância, que tem 3 fases de evolução, oral, anal e genital, e tem 5 traços de caráter nessas fases. Na fase oral tem esquizoide e oral, na fase anal tem o psicopata e o masoquista, e na fase genital tem o rígido. E de novo, desses 5 traços de caráter, você tem os 5. A questão como é que eles aparecem, escondem um atrás do outro, como eles funcionam em cada situação de vida, tá? Então aqui essa fase. E eu vou agora mostrar uma outra coisa. Então assim, primeiro, você viu, eu sou assim. Dependendo do como eu fui moldado, eu me torno alguma coisa. Então assim, se eu sou uma criança e tive o estímulo do movimento, eu posso virar um atleta. Se eu tive estímulo do futebol, mas o futebol FIFA no videogame, de repente o atleta correu na televisão, mas eu fiquei aqui, cheio de energia e não gastei. Então veja, eu sou e eu me tornei. Caráter é o que eu me tornei, não é o que eu sou, não é a minha essência. É o que eu me torno em cima dos estímulos e como eu lido com isso. E aí vamos para essa outra fase, que é o adulto e a criança. Dentro de você tem a sua criança, dentro de mim tem a minha criança. A questão é que adulto que eu construí aqui fora. Quem sou eu como adulto? E quando você vai olhar um indivíduo, qualquer pessoa, você vai olhar o adulto que ele construiu e a criança que ele tem dentro dele. E isto é algo extremamente importante quando você vai trabalhar com leitura corporal. Você tem que entender que adulto ele montou, e que criança ele tem? A criança tem os traumas. Esse adulto que foi montado foi para solucionar e cuidar da criança? Ou esse adulto que montou ainda está sendo montado para proteger e defender a criança dos traumas, não para solucionar? O adulto que é montado para cuidar da criança, solucionar os traumas e seguir a vida saudável é um adulto funcional, utiliza os traços de caráter de forma funcional. Agora, esse adulto que serve para repetir dinâmicas dos pais, não olhar para os traumas, só ficar se protegendo e quebrando o galho e sobrevivendo, aqui está utilizando os traços de caráter de forma disfuncional, quer dizer, continua no trauma. Então, o que você vai ver? Então, dentro de cada indivíduo tem o mundo adulto e o mundo criança, e você precisa entender essas 2 dimensões. O que você vai ver? Você vai ver essa dinâmica, que são basicamente 3 formas. Você vai ver um indivíduo que quer subir e crescer na vida, tem um indivíduo que está no centro, equilibrado, e tem um outro que está afundado. São 3 formas de olhar para o mundo. Se você olhar, por exemplo, para você está mais com esse aqui, eu estou querendo conquistar e seguir para a vida, eu estou aqui ou estou aqui afundado. Por exemplo, eu posso ir para o mundo sempre tentando conquistar, eu aqui em equilíbrio ou afundado lá embaixo. Você vai ver, energia não muda, a forma de olhar não muda, sentir, pensar e agir não muda. Quem é esse indivíduo hoje? O que ele faz? Você, por exemplo, como você funciona? Você vai ver dinâmicas entre adultos, você vai ver dinâmicas de aproximação, o que aproxima, e de repente ao mesmo tempo, passa um tempo, a dinâmica de discussão.
que aconteceu nessa dinâmica de aproximação? O que aconteceu com esse caos que aconteceu aqui? Interessante, né? Muitas vezes na ilusão atrai, quando fica perto a realidade chega. Que realidade? Lembra da forma da realidade? A realidade que eu vejo, não que é, eu vejo. Então na ilusão eu vi uma coisa, depois quando chegou na intimidade, na proximidade, parece que eu enxergo no outro o quê? No fundo eu revivo os meus traumas na relação com o outro. Isso aqui é muito, quem trabalha com um casal, quem quer entender dinâmicas de casamento, você conhecer profundamente isso aqui, tá? Porque eu começo a ver no outro os problemas que eu tive na minha infância e digo que o outro que está causando em mim. Um caos absurdo, né? Aí você vai ver o quê? Você vai ver dinâmicas onde os adultos aqui constroem relacionamentos que podem ser relacionamentos saudáveis, mas podem ser relacionamentos familiares doentios. Aí você vai ver um monte de separações, conflitos, briga entre marido e mulher, filho que fica no meio dessa confusão e não sabe o que fazer. Pronto. Estou olhando mais para as minhas dores do que olhar para as necessidades dos meus filhos. Eu sou mais importante que eles. Não, eles é que têm que olhar para mim. O que você está vendo aqui? Repetição de traumas. Então, no mundo adulto, se você não souber identificar os traumas e resolver, eu vou te dizer, só tem uma saída, você vai reviver dos traumas. E você revive como? Lembra lá atrás que eu falei? Você vai passar por uma situação traumática, ou você fica no ativo ou no passivo do trauma. Se você ficar ativo, você promove o trauma. Se você ficar passivo, você busca, é impressionante, você se sente atraído para ficar nessa situação como o grande sofredor, e olha só o que estão fazendo comigo. Está preso no trauma. Ou você é ativo ou passivo, eu vou te dizer, geralmente as duas coisas, você é ativo e passivo. Se passou por uma situação de abuso, seja ela qual for lá atrás, hoje você continua no abuso, ou sendo abusador ou sendo abusado. Conclusão, o trauma, abuso continua aqui, tá? O abusado sempre vai buscar o abusador, por incrível que pareça, é uma atração profunda. E o abusador vai buscar o abusado. Para quê? Continuam nessa dinâmica. Tudo disfuncional, ok? Bom, lembra aquela dinâmica que eu falei? Passou o trauma, você vai ficar aqui ou um ou outro na situação traumática para manter o trauma, ou ativo ou passivo, ou você aprende a fazer algo mais saudável na vida. Aquilo aconteceu, aprendi, serei diferente e vou utilizar os recursos que eu tive lá atrás para ser algo mais saudável, alguém mais saudável e me conecto com a vida. Aqui é o disfuncional, ficando no trauma, e o funcional, aprendendo e ficando um adulto mais saudável. Na construção corporal, nós vimos o quê? Lembra de novo, energia, função e forma, tá? Então, conforme eu construo essas dinâmicas, as informações estão vindo de fora, eu vou materializando e vou construindo as minhas dinâmicas. Quando você vai ler o indivíduo, você faz o contrário. Você vê como esse indivíduo funciona na vida, como ele se relaciona, a dinâmica dele, sentir, pensar e agir, objetivos de vida, sexualidade, autonomia financeira, jogo com dinheiro, as dinâmicas que ele carrega. Como é que ele funciona? Você vai ter noção do que aconteceu lá atrás. Então aqui você vai ver relacionamentos consigo mesmo, com o outro e com o mundo aqui fora. Aprenda a pegar essas informações para você chegar lá na origem do problema. Aliás, essa é a grande função de você aprender a trabalhar com o corpo. Não é para ficar olhando a superfície, nem ficar explicando que ele é assim por causa disso. Muito pelo contrário, não é nada disso. É entender o trauma, identificar onde está, de onde veio, como aconteceu, que fase aconteceu, para quê? Para solucionar o trauma. Não é ficar carregando o trauma para frente e ficar parado. Não é destino. Caráter não é destino. Caráter não é, você é assim porque você é assim. Você não é, você está. Cabe a você mudar, tá? Então a pessoa, quando você olha para a pessoa, você vai ver múltiplas pessoas dentro dela. Parece que os múltiplos caráteres estão funcionando o tempo todo, os traumas estão lá o tempo todo. E se você souber identificar isso, você vai ver, é como se todos os traços de caráter estivessem funcionando ao mesmo tempo. E é verdade. E tem dinâmicas que levam para o futuro, tem dinâmicas que levam para o passado. A questão que está uma quantidade de traços de caráter
interagindo o tempo todo, dependendo do que acontece aqui fora, dependendo do tema, da situação, esses traços de caráter, eles ganham mais ou menos energia, porque isso aqui é uma dinâmica, isso não é passivo, parado. Então o que você vai ver? Nessa construção corporal, você viu o quê? Nessa jornada de vida, tem um trauma, desvia, tem outro trauma, desvia. Então, o que vai acontecer? Os traumas vão ficando registrados. E a forma dessa pessoa lidar com os traumas, que não foi solucionado, e sim fazer de conta que não existe, desvia, foge, isso vai moldando o jeito dessa pessoa funcionar. Então, você vê essa pessoa fazendo isso, quando você vai fazer a leitura corporal, você vê, essa pessoa está assim, não é, ela está assim. Como é que ela está assim? Aí você vai identificando as dinâmicas e conforme você vai fazendo o caminho inverso, você vai encontrando os traumas que ela teve. E aí você sabe fazer o diagnóstico e se você sabe orientar o trauma e tiver recurso, você sabe como tratar, resolver. Não é virar doença crônica, é solução da doença. E aí você vai saber identificar o trauma e falar, chega, a partir de agora não. Eu como adulto eu consigo fazer isso. Eu, como adulto, eu tiro a minha criança do trauma, porque a dinâmica é assim, ou você está no traço de caráter e fica preso, cheio, carregando todos esses traumas, ou você conquista um adulto e tira essa criança desse lugar traumático, deixa os traumas do passado, aprende com eles e segue para a vida. E aí vem uma frase do Sartre muito interessante, que tem tudo a ver com isso, que orienta demais o meu trabalho, que fala assim, não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com tudo aquilo que fizeram com você. Tem o passado, tem o presente e o futuro. Se eu identificar e aprender, eu consigo virar um adulto saudável que sei cuidar da minha criança. E o meu adulto agora é minha família, meu pai, minha mãe. Eu cuido da minha criança, eu levo minha criança para a vida. Eu tiro a criança do lugar traumático. Eu, adulto, consigo fazer isso. E se eu não souber fazer isso sozinho, busco um profissional que me ajude a fazer isso. Bom, o que nós vimos aqui nesta aula, as 4 fases de evolução, como o mundo aqui fora, os estímulos, os afetos vão moldando, como você se torna o que você é hoje e, mais importante, qual é o caminho para você identificar os traumas e se tornar um ser humano cada vez melhor. Se você compreende as 4 fases de evolução, como isso aconteceu, você será capaz de fazer o caminho inverso, identificar os traumas, não é para carregá-los para sempre, sim solucioná-los, tá? Caráter não é destino. Como genética também já descobriu que não é o destino, você pode mudar os marcadores, né? Aqui é a mesma coisa. Você vai optar por carregar os traumas do passado para frente e ficar aí explicando que a sua vida está uma porcaria porque é assim que aconteceu, ou você identifica o trauma, resolve e tem um futuro melhor. Agora você deve estar com a cabeça pegando fogo. Tem muito aprendizado aqui, né? E vai precisar de um tempo para colocar tudo isso aqui em ordem aí dentro da sua mente. Quantos questionamentos e descobertas você teve? Como isso repercutiu aí dentro de você? Muitas reflexões? Será que caiu na armadilha de se julgar e se culpar, ou talvez culpar outras pessoas pela forma como você vive? Porque isso é muito comum, né? Mas calma, porque isto não é culpa sua e nem dos outros, não mesmo. Ninguém no mercado nunca te contou isto sobre esses ângulos, sobre esses pontos de vista muito mais profundos. Agora, cá entre nós, você também não tem mais motivos para errar. Por isso eu te peço, me acompanhe com a mente e com os olhos abertos até o fim dessa jornada, porque isto é um processo com começo, meio e fim. O primeiro passo já está dado. Agora, você precisa levar isto a sério. Você precisa bater no peito aqui e dizer, eu preciso beber mais desse conhecimento, dessa fonte. É isto mesmo. Prepare-se, porque na próxima aula você terá acesso a mais uma peça desse quebra-cabeças intrigante e desafiador, que são as camadas da leitura corporal. E essas camadas são revestidas pela parte emocional, muscular e mental. Você abrirá os seus olhos para as histórias traumáticas que cada indivíduo carrega nas diversas fases de vida.
e entenderá como é possível ler por baixo dessas camadas superficiais do corpo vários outros traços de caráter que estão ocultos e estão mais próximos do trauma. Agora me responda, você não quer evoluir? Não quer se diferenciar na sua área? Não quer ter mais segurança nos atendimentos? Então, não há desculpas para perder esta aula. Eu estou entregando 110% de mim para você aqui, mas você também precisa fazer a sua parte. Agora, antes de encerrar, eu tenho 2 pedidos para você. Primeiro, clique no botão abaixo, entre lá na comunidade oficial do Workshop Corpo Consciência e me fale como esse conteúdo te ajudou e quais são seus maiores desafios na sua área de trabalho e também nos seus atendimentos. E compartilhe também a sua percepção sobre a linguagem corporal e a sua utilização. Eu e a minha equipe faremos o possível para responder tudo. Isto me dará uma noção real de quanto esse conteúdo impactou você. E por fim, compartilhe essa aula com alguma pessoa ou profissional que você sabe que precisa ou gosta desse conhecimento. Para quê? Para que tenha melhores resultados nos atendimentos, né? Combinado? Bom, por enquanto é isso. E aí, vamos ampliar a consciência? Eu te vejo na próxima aula. Qual é a origem da análise do caráter? De onde surgiu tudo isso? Isso surgiu de Reich, né? Onde ele começou a mostrar que dentro da análise do caráter era possível ver como o corpo se moldava pelas dinâmicas do caráter. Você vai ver também dinâmicas, posturas, por exemplo. Eu posso fazer uma postura assim, ó. E é interessante porque dentro dessas dinâmicas você vai ver, tem corpos aqui, por exemplo, que você fala, esse corpo aqui será excelente para o halterofilismo. Então, quando você vai pegar um indivíduo, você vai fazer, por exemplo, uma análise dinâmica, você coloca situações ou avalia esse indivíduo em várias situações. Aí você vai ver como os traços de caráter mudam diante de situações diferentes. Joel Aral, eu sou psicólogo, constelador sistêmico, tive a felicidade de fazer já todos os cursos online no IBRAX, e esse particularmente do Corpo Consciência, eu faço questão de dar meu depoimento, porque ele me ajudou a entender a questão do trauma infantil, né? Quero aproveitar essa oportunidade para dizer o quanto foi importante para mim conhecer meus traços de caráter, entender a origem de muitos dos meus comportamentos. E é um curso que abriu a porta, assim, escancarou, na verdade. Então, particularmente, né, o que me ajudou, eu consegui diminuir, né, atenuar um traço de caráter que eu tinha que estava muito disfuncional, né, e também, como eu tenho o meu negócio, eu consegui otimizar alguns traços de caráter, que é a parte funcional deles, que é necessário para caminhar uma trilha mais saudável na vida, né? Todos esses comportamentos ou essas reações automáticas um pouco negativas que eu tinha, também tem o seu recurso. Então, hoje eu me sinto muito mais assertiva, mais tranquila, mais feliz. O grande ponto é que você ajuda o cliente a entender a situação dele, né? Então, assim, a premissa que o Fernando fala que só o cliente traz a cura é isso aí mesmo, né? Então, se você ajuda ele a ter uma compreensão mais rápida dele mesmo, dos traumas dele, nossa, acelera pra caramba, né? Eu quero agradecer ao Dr. Fernando e a toda a equipe por transmitir, compartilhar esse conhecimento que eu acho que deveria estar sendo ensinado nas escolas desde faz muito tempo. Muito obrigada. Para mim, eu já tive retorno aí, seja financeiro ou de vida, que já se pagou, tá? Então aproveitem.